Oi, você está lá? Tô aqui. Segura um pouquinho então. Vou botar a câmera não? Que não, tá ligado? Tá tranquilo agora. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Começamos agora nossa live Flávio News. Estamos direto aqui pelo Facebook, acompanhando todos vocês. É um prazer enorme poder falar com vocês. Sejam muito bem-vindos. Hoje é quarta-feira à noite, 20 horas e 5 minutos. E começamos mais o jornal semanal, o Flávio Harley News. Quer dizer que é um privilégio poder estar aqui com vocês, um privilégio poder estar nesse programa com vocês toda semana, sempre no horário das 20 horas, bem na quarta-feira, ok? Deixa eu só dar o tempo aqui de testar se o som tá saindo direitinho. Deixa eu ver se o som tá saindo bem. 20 horas e 5 minutos. Perfeito, o som tá saindo bem. Estou aqui com meu amigo Christopher Storr, que ele vai ficar só um pouquinho, né? Ele tá trabalhando, então quero agradecer a ele o tempo que ele dedica a gente aqui. Deixa eu só compartilhar aqui, pessoal. Sempre no horário. Isso, já. Deixa eu compartilhar, pessoal. Vou compartilhar. Não, tem que ser pelo Facebook para entrar aqui. Deixa eu fechar. Perfeito, só tá saindo bem. Tá. Depois vi tua voz, Storr. Então vamos lá. Temos uma pessoa aqui assistindo com a gente aqui. Eu venho aqui no WhatsApp e começo a mandar. Ok. Só mais um pouquinho, meu parceiro. Já começamos já. Deixa eu ver aqui. Vou mandar os links dos amigos da live do Flávio Harley News. Vocês já perceberam que tá diferente aqui meu fundo, né? Tá bem diferente. Eu botei duas luzes, uma azul e uma vermelha, pra dar esse efeito bacana aqui. Beleza, vamos lá então. Deixa eu fechar aqui. Ah, tá. Tem uma pessoa que eu preciso mandar. Aqui, esse cara. Beleza, vamos lá. Mandei. Ah, tá. Tem uma pessoa que eu preciso mandar. Ok. Tá conseguindo ver isso? Sim, posso. Que legal, que legal. Beleza, então. Aqui eu consigo ver também. Vamos manter aqui. Ok. Então, todos sejam muito bem-vindos. Começamos agora, então, Flávio Harley News. Já fizemos todos os testes possíveis e não possíveis. Já enviamos os nossos links pelo WhatsApp. E eu vou fechar o WhatsApp agora também. E hoje começamos com notícias internacionais. E aí, Storr? Me conta, como é que estão as coisas aí nos Estados Unidos agora, cara? Já tá... O Joe Biden agora é realmente o presidente americano? Lembrando que nós fizemos transmissão no dia que acompanhamos os votos das eleições. Tivemos aqui, foi numa terça-feira, ficamos até as 3 da manhã acompanhando os votos, ok? Mas fala aí, Storr, como é que ficou a situação, como é que tá o clima nos Estados Unidos depois de toda essa mazela? Bem, todo mundo aqui está esperando todo essa o Trump, que o processo... Boa noite, Samuel. O processo da justiça, sabe? Sim. Então, de verdade, ninguém foi eleito até hoje, porque é um processo.
depois que os votos estão recebidos, todos os estados têm que provar o voto, contar e assinar. E esse não foi feito ainda. Ainda estão contando todos os votos. E então, semana que vem, os estados vão provar e assinar o voto e mandar para o Congresso do Estado para aprovar. Depois que está aprovado, eles vão mandar para o partido que ganhou, para mandar os eleitores que vão dar os votos no final de dezembro. Então, até esse processo vai à frente, até que está aprovado o voto, de verdade ninguém ganhou a eleição. Então, porque a mídia daqui já diz que o Biden ganhou e tudo mais, a mídia brasileira está dizendo que o Biden ganhou. Aqui nos Estados Unidos também, toda a mídia está falando, Biden ganhou, Biden ganhou. Mas é o seguinte, eles podem dizer pela votação, o que nós sabemos agora, nós vamos fazer o projeto que ele vai ganhar. Mas de verdade, não é a mídia que vai escolher quem é presidente e não é. De acordo com o voto. Então, agora que o Trump está entrando nesse processo da justiça, falando que tem voto errado, que tem pessoa tentando de roubar a eleição, tenho certeza. Eu não acho que Trump vai Boa noite, Silvano. Processo. Então você acha que o Trump não vai encaminhar o processo? Não. Tá, e essas notícias... O processo. E essas notícias que estão saindo que encontraram enterrado, acho no Michigan, né? Encontraram células enterradas. De verdade. Houve fraude por parte dos Correios também. Isso é bem preocupante. De verdade, tem comprovação que os mortos estão votando pelo Partido Democrata. Então, o zombie está entrando lá para votar na votação. Não, de verdade tem problemas. No Michigan, o problema mais grave no Michigan, que tem um programa providenciado por uma... Boa noite, Robson, meu amigo. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Fala, Story. Estamos em 7 pessoas assistindo, gente. Tem firma da Canadá que está... que ajudou as máquinas com um programa do computador de fazer contação dos votos durante a eleição no Michigan. O problema foi o seguinte, de um candado acharam que deu 6 mil votos que eram do Trump para o Biden. Não acredita nisso. Era um erro da programa da Canadá, dessa firma da Canadá que fez. Então, as pessoas estão falando agora, nós sabemos se esse só foi um erro ou um modus operandi, né? Fazer isso, sabe? Foi uma sacana dessa programação dessa firma. A coisa que eu duvido é por que todos os erros correm de uma geração só, sabe? Sim, por que não tem erro a favor do Trump? Por que é sempre a favor do Biden, sabe? Foi um erro do Biden. É sempre assim. Não é um erro a favor do Trump, é sempre do lado do Biden. Então, essa é uma coisa que fica meio esquisito, sabe? Fica assim, eu fico parado com isso. Mas a justiça... A justiça está investigando isso, essa questão do Michigan? Sim, então o Trump tem muito advogado que estão entrando no processo na justiça. E o problema é o seguinte, 38 candidatos no estado de Michigan usa esse programa de fazer contação. Caramba, então, se esse erro foi feito em 38 mais candidatos do que além disso, nossa, pode fazer mudança na eleição do Michigan, sabe? Foi fraude eleitoral, aí seria fraude eleitoral mesmo. Então, nós conversamos outra vez e nós vimos que nos Estados Unidos há estados que têm a cédula, o papel, e outros que têm a máquina, a urna eletrônica, né? Isso. É complicado porque na outra, quando o Trump venceu, a desculpa que foi dada é que o Facebook usou de fake news para apoiar o Trump, né? Essa é uma piada, sabe? Essa é uma piada enorme. Essa coisa que as francesas estavam comprando propaganda no Facebook, e o Facebook estava apoiando isso. Essa é uma piada da mídia. Sim, que aquela empresa britânica, né? Você sabe quanto que as francesas gastaram de comprar propaganda no Facebook?
Eles gastaram menos que $100 mil. Cara, quando faz propaganda aqui nos Estados Unidos, $100 mil quase não pode usar para não pode. É uma troquinha. Esse não é uma coisa grande. E a maioria desse dinheiro que foi gastado pelos franceses foi depois da eleição. Sim. Depois que Trump ganhou. Não, o que foi aquela Cambridge, aquela empresa aquela empresa britânica, né? Cambridge Analytica, né? Eles usaram essa desculpa que eles usaram, tal, fake news. Foi uma firma que Trump pagou dinheiro para ajudar ele a saber quem estava prestando atenção. Pesquisa de opinião. Aumentar o processo do propaganda deles. Não tinha nada a ver, não era ilegal o que eles estavam fazendo. De verdade. É porque foi pintado que é ilegal. O que não é. Os nossos dados são usados e a gente nem não percebe, tá? Daqui a pouco eu tô sendo assim, ó. Eu faço pesquisa no Google de uma coisa, o Google já completa aquela minha pesquisa. Os nossos dados, quando a gente deixa no celular ligado, nossos dados são usados constantemente. Tem um seriado Netflix muito bom sobre isso, tá? Muito bom sobre isso. Fala. Você pode perceber na hora que você entra no seu celular e você faz uma pesquisa no Amazon, eu quero comprar uma coisa. Pode ver que tem propaganda no Facebook naquele instante. Essa coisa que você estava procurando. Sim. Então, todo mundo está usando os dados. Não tem nada a ver com isso. E outra coisa, piada foi, eles gastaram $40 milhões investigando Trump e a Rússia. E no final acharam nada. Não tinha nada a ver com Trump e a Rússia. Até hoje a mídia fala... queriam pedir o impeachment dele por causa disso, né? Por causa desse... O Trump queria investigar... Ele perdeu a eleição por causa da Rússia. Isso. É uma bobagem, eu não ligo com essa coisa. Só idiota vai cair nesse buraco e acreditando nisso. Mas... Igual a mídia agora. A mídia, durante a eleição inteira, a mídia estava falando que o Covid-19 vai matar todo mundo e é a culpa do Trump. Trump é culpado, todo mundo vai morrer, é por causa do Trump. Trump está lá assassinando todo mundo. Se você vai para uma campanha do Trump, você está lá porque Trump está querendo te matar. Agora que parece que Biden vai ganhar. E todo mundo foi para a rua no Washington D.C., em frente da Casa Branca. Sim. Gritando, fazendo festa. O que a mídia falou? Olha essa festa, vamos comer com eles. E uma beleza na rua. E o que é mais impressionante, toda a imprensa norte-americana apoiou Biden, cara. Até um tempo atrás, a imprensa não podia, era neutra, não podia dar apoio. Mas dessa vez não, cara. Parece que o Biden realmente ou é o anticristo, ou é um cara excepcional. Porque se toda a mídia, até mesmo as instituições que eram neutras, estão nessa. Ou ele é o anticristo e vai instalar um reino de horror e escuridão, ou não sei, porque... Da onde isso, cara? Da onde isso? É assim, eles apoiam... A Biden pode fazer nada de errado ao visto da mídia, sabe? Então, a eleição agora é o seguinte. Biden, o projeto é que Biden vai ganhar. Vai ser muito difícil, mesmo que Trump pode comprovar que foi um roubo grande no Michigan, ele tem que ganhar mais estado do que o Michigan. Ele tem que ganhar também... Então você acha que nada disso vai adiantar, né? Nada disso vai adiantar, né? Ele está atrás de Biden como 45 mil votos na Pensilvânia. Para provar que tinha mais do que 45 mil votos roubados, é difícil. É uma coisa, um caos difícil. Eu acho que não pode. Mesmo se for feito, vai ser muito difícil de ele comprovar. Quais os estados que estão tendo recontagem de votos? Michigan é um deles, né? Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Georgia, Arizona e Nevada. São 6 estados. E Trump teria que ganhar o caos em pelo menos 3 ou 4 deles. Sim. E isso vai ser muito difícil. Porque a vitória... E o que foi mais assustador, que mostra que tem um chucho nisso tudo, é que a vitória do Biden foi esmagadora. Foi uma vitória até nos estados mais conservadores. Cara, a gente ficou aqui até 3 da manhã
E Biden saiu disparada. Então, isso é muito estranho. Tem muitas coisas estranhas a respeito dessa eleição. Tem muitos votos que a pessoa votou só na presidência, votou Biden e não votou nem outro corrida, sabe? Não falou nada a respeito da Casa dos Representantes, do Estado, nada, só da presidência. Deu voto. Tem 450 mil votos descem em Pensilvânia só. Caramba. De pessoas só preenchendo só a votação da presidência e só isso. Essa é muito estranho. Uma pergunta para você. Isso acontece, mas esse número é muito alto para um estado só. Deixa eu te perguntar. Pode falar, fala, continua, desculpa, me perdoa. Outra coisa é o seguinte. Geralmente, quando um candidato de um partido ou outro ganha, durante a época do Obama, ele ganhou a presidência, mas também ganhou a Casa das Representantes e o Senado. Quando ele foi eleito presidente, ele controlou o governo inteiro. Sim. E geralmente é assim. Se uma partida ganha, ele ganha tudo, geralmente. Sim. Mas essa vez não foi. Biden ganhou a presidência, mas não ganhou o Senado. Ganha 10 até 15 bancos na Casa das Representantes e eles manteram quase a quantidade do Senado também. Então, esse é muito estranho do povo voltar de uma geração para a Casa das Representantes, o Senado, e outra geração na presidência. Deixa eu te fazer aquela pergunta. Então, a Câmara dos Representantes, para quem não sabe, gente, a Câmara dos Representantes seria como nossa Câmara dos Deputados Federais, tá? Lá eles não têm deputados, tem a Câmara dos Representantes e tem o Senado. Então, na Câmara dos Representantes, Christoph, a maioria é democrata. Ficou democrata? Sim, mas é quase rachado no meio. É quase meio a meio. Já o Senado é a mesma coisa, só que a maioria é pros republicanos, né? Agora, as democratas vão controlar, mas eles vão controlar, eles vão ter como, se não me engano, 6 ou 9 bancos a mais do que os republicanos. Então, quer dizer que a Casa das Representantes é meio agora. E o Senado, não tem ninguém na frente no Senado, também é meio? No Senado é 52 a 48. 52 republicanos? Foi assim, isso, 52. Os republicanos têm controle do Senado há muito tempo, né? Bem, o projeto é o seguinte, mas na Geórgia eles vão ter outra eleição agora para ver quem ganhou os dois bancos do Senado. Sim. Então, todo mundo está falando que republicano pode ganhar nesse aqui. Mas se eles achassem 200, 300 mil votos para fora do advogado, pode ser que eles não vão ganhar essa também. Cara, e assim, é preocupante, né, cara? Porque a gente que tá no Brasil, tá bom, eleições americanas, mas não, os Estados Unidos é um grande parceiro econômico, político nosso, sabe? E pra gente ver, 8 anos do governo Obama foi um problema sério nos Estados Unidos. Especulação imobiliária, aquela crise que teve lá em 2015, né? A crise imobiliária, né? Iniciou 2008 e voltou 2015. E voltou 2015, né? Então, o governo Obama, assim, tem gente que acha que o governo Obama foi ótimo, mas não foi, cara. Não foi. Deixou várias sequelas pro povo americano. A economia aqui era ruim. Exatamente. Cresceu pouco a pouco. Era o pior crescimento da economia em qualquer presidência depois da depressão. Caramba, cara, sério? Caramba, eu sei que os Estados Unidos tinham muitas dívidas, né? Dívida externa americana existe, mas como tem o risco norte-americano, o risco Estados Unidos, ou seja, os juros são muito mais baixos. O nosso juros é alto, porque existe o risco Brasil, que é acima do risco americano. Ok, então, notícias americanas, obrigado, Storr. Eu quero te perguntar de outra coisa também, Storr, segura aí, que eu quero falar, antes de eu falar da Itália, eu quero falar do caso do arcebispo americano Theodore McCarrick. Mais um caso de pedofilia na Igreja Católica, né, Storr? Mais um caso. Disse o Papa, doloroso,
diz o Papa após relatórios sobre este cardeal. O Vaticano divulgou o documento sobre o pedófilo Theodore McCarrick. O Papa Francisco definiu como doloroso o relatório sobre os abusos sexuais cometidos pelo ex-cardeal americano, divulgado pelo Vaticano na última terça-feira. Um ponto positivo do Vaticano é que eles estão realmente abrindo a boca agora, né? Agora tá ficando mais às claras a situação. Isso foi ontem, tá? O documento, cerca de 400 páginas, diz que o ex-prelado foi constantemente promovido na hierarquia da Igreja Católica, porque a Santa Sé ignorava as denúncias contra ele. McCarrick é acusado de abusos sexuais contra seminaristas e de pedofilia, e perdeu os direitos canônicos em 2019, após a conclusão de um processo da Congregação para a Doutrina da Fé. Ontem foi publicado um relatório sobre o doloroso caso do ex-cardeal Theodore McCarrick. O Papa falando: renovo minha proximidade às vítimas de abuso e o empenho da Igreja para erradicar este mal, disse o Papa durante a audiência geral na data de hoje. O ex-arcebispo de Washington, McCarrick, é um dos membros mais influentes do clero americano e recebeu diversas promoções do Papa VI, João Paulo II, além do ex-núncio apostólico em Washington, Carlo Maria Viganò, acusou Francisco de ter ignorado denúncias contra o então cardeal desde 2013. Então isso aqui, o cara é antes do Paulo II, é do Papa Paulo VI ainda. Aí imagina o quanto de crianças e seminaristas sofrendo na mão desse cara. Eu dou parabéns ao Vaticano por, né, parar de ignorar isso, mas eu fico triste, por quê? Porque isso é uma coisa de décadas que está acontecendo. E o pior ainda é porque a comunidade católica nos Estados Unidos não é a maioria. A maioria dos Estados Unidos é protestante, né? Bom, lembrando que os Estados Unidos é a maior nação protestante. E há pouco tempo que a Igreja Católica tornou-se popular nos Estados Unidos, né? Sendo que a maioria eram protestantes. Então, o que fica é uma mancha sobre a Igreja Católica, né? Mais uma vez, aquela velha coisa de associação de padres católicos à pedofilia. Isso, assim, é vergonhoso, sabe? E quantas pessoas ficaram em silêncio por causa disso? Quantas vítimas dessa violência sexual ficaram quietos sobre isso? Como é que tá aí? Soube alguma coisa sobre isso, Storre? Como é que é a situação dos padres aí com relação à pedofilia? Os padres pedófilos, os bichos pedófilos aí nos Estados Unidos? Existe alguma política que vai de contra? O quê? Bem, eu nem sabia que era mais um, até que eu estava lendo essa reportagem que você me mandou. É o seguinte, o problema que existe, ao meu visto, na Igreja Católica é o seguinte: essas pessoas pedófilos foram crescendo. Então, um problema que existe faz muitos anos. E eles ficaram crescendo, tomando controle e aumentando o controle na Igreja Católica. Sim. Então, quando criou problema, quando tinha um padre que estava fazendo essa coisa, eles tinham amigos em lugares grandes, em lugares altos na igreja, que ajudou a cobrir e esconder o problema que existia. Então, para retirar esse problema, vai ser muito difícil. Porque não é que você pode falar agora: olha, pedofilia agora é um pecado. Eles já sabem disso, sabe? O cardeal, ele não vai se denunciar, ele não vai falar: olha, eu já maltratei, abusei uns milhares de crianças, vou para a cadeia agora. Eles não vão falar isso. Uhum. Então, o problema é que de encontrar as pessoas que têm feito isso, esse cardeal, padre, em um sistema que já existe dentro da igreja, que vai ser muito difícil agora de matar um câncer, sabe? Um câncer dentro da igreja, que vai ser muito difícil até que, assim, comprovar que alguém fez isso. E o problema também, a pessoa que foi maltratada, a criança que foi abusada, depois que fica o adulto, muitos deles vão ficar quietos, porque eles ficam com vergonha. Sim. Eles não querem falar que isso aconteceu comigo, sabe? Então, o pedófilo, ele continua abusando criança. Como melhorar a situação é criar regra que padre não pode ficar sozinho com criança, criar regra que tem que ter. Assim que vai justificando, vai ajustando
ajudando a corrigir o problema. Mas tem doutrina da Igreja Católica que é padre que não pode se casar. Senão é na Bíblia. Eu não estou criticando a Igreja Católica, a crença deles. É um dogma, A própria doutrina deles. Mas quando você tem um solteiro que já é pedófilo, eles já sabem que ele pode entrar e eles vão... Tem confiança de crianças, né? Isso, pessoa dessa vai sempre procurar lugar que eles podem abusar criança. Esse foi o problema dos escoteiros aqui nos Estados Unidos. Pô, nem fala que eu era escoteiro e eu parei de ser escoteiro por causa disso aí, cara. Por causa disso aí. Por causa disso. Porque aqui no Brasil acabou o escotismo na igreja por causa disso. Foi uma maneira... Se você vai pescar, você vai pescar assim na lama, junto com os porcos? Claro que não. Você vai para o mar, você vai para o lugar onde tem peixe. E se você é um pedófilo, você vai para o lugar onde tem criança. Exato. Criança para Exato. E você tem que entrar num lugar com poder, com autoridade, para que você pode abusar sem alguém te acusar ou jogar na cadeia. Então, é assim na Igreja Católica. Tem muito padre que eles são padre porque são pedófilos. Eles estão lá porque é um lugar onde que eles podem abusar sem alguém acusar eles. Eles têm sem autoridade. Um público cativo, né? As crianças adoram os padres, né? A questão do respeito. Agora, isso é uma coisa que, finalmente a Igreja Católica tá abrindo os olhos sobre isso. E olha, na boa, eu acho que ainda vai sair. Eu acho que o Papa Francisco, principalmente, vai criar algum decreto, alguma bula papal permitindo os padres se casar. Porque assim, aquilo que tu falou, são solteiros, né? O cara se dedica a vida inteira a uma religião, só o cara tem desejo sexual. E aí quem ele vai suprir esse desejo? E isso não é uma cura em si, sabe? Assim, só sendo casado não quer dizer... Não quer dizer nada assim. Mas seria uma medida paliativa, né? Seria uma medida... Mas ajuda. Mas... triste. Então, outra coisa é como na nossa igreja já tem, faz tempo agora, criado a regra que você não pode ficar sozinho com criança. Sim. Se você vai fazer entrevista com um jovem, os pais podem ficar juntos. Ou, se você vai fazer entrevista, tem que ter uma pessoa de autoridade fora da porta que pode saber se algo errado está acontecendo por dentro. Mesmo que vai, assim, como se chama? Arrepender-se de pecados graves, vai falar com o seu bispo, você não quer que alguém mais ouve, tá, tudo bem. Você vai ficar lá, mas tem alguém fora da porta, se você grita ou faz pergunta. Até que tem bispo aqui que não tem áudio, né? Eles não estão gravando áudio, mas eles têm vídeo mostrando que o bispo não está fazendo nada, só sentado. Sério, cara? Não sabia disso não. Caramba. Para comprovar que eles não têm feito nada de errado, sabe? Não, porque isso aí seria excomunhão, né, cara? Excomunhão na certa, né? E tem que fazer, né? Porque tem pedófilo, mas também tem pessoa que acusa quando exato. Tem pessoas que acusam quando não acontece, verdade. E o problema é que... Eu já expliquei para minha esposa várias vezes, quando as minhas crianças querem um amigo chegar em casa para brincar, a minha esposa tem que ficar junto. E se eu vou ficar tá certo. Casa, eu não deixo. Tá certo. Minha esposa não está, os seus amigos não podem ficar. Tá certo. Porque para evitar esse problema. Sabe? Cara, hoje em dia a coisa está tão séria que muitos pais fazem o seguinte: cada boa noite, meus amigos chegaram aqui, canal Flávio Arley, Flávio News. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua presença. Eu não tenho filhos, mas se eu fosse pai, uma coisa que eu teria muito cuidado é shopping center e lugares públicos. Não deixe a criança no banheiro sozinho. Vai lá, acompanha a criança no banheiro. Ah, sua filha é menina? Leva ela no banheiro masculino e vai lá, acompanha ela. Mas não deixe sozinha. Porque o que mais tem é vagabundo que se aproveita de ambientes públicos para fazer esse tipo de coisa. Então, mãe, pai, não deixe os filhos lá vão ter. Tá? Cuidado com o vizinho, qualquer um pode ser um risco, qualquer um, tá? Mesmo, você não sabe, mas a maioria de casos de abuso é uma pessoa com autoridade que a criança já conhece.
Sim. Então, padre é uma pessoa professor, que faz tio, avô, primo, vizinho. Então, a minha esposa, desde nossas crianças eram bem pequenininhos, ela não deixava. Se meu irmão chegava em casa, ela ficava lá sentada. E, pelo menos, nem eu sei nada do meu irmão. Mas ela fala, é melhor que não tenho dúvida. Sim. Que não tem nenhuma dúvida que exatamente está acontecendo. Exatamente. E desde minhas crianças ficaram mais velhos, que eles podem entender, nós explicamos. Se alguém te maltratar, me fala. Isso. Não é culpa de você, é culpa daquela pessoa. Exato. Comigo, exato, porque a criança, o abusado, ele sente que a culpa é dele, por isso que ele não conta. Ele sente que a culpa é dele, porque a pessoa lá, o adulto, pode esperar que a culpa é dela. Então, a coisa assim é bem séria, tá? Você não pode confiar em ninguém hoje com seus filhos, tá? Nem vizinho, tá? Nem vizinho, tá? Eu soube de um caso uns anos atrás, dentro da família aconteceu. Um primo mais velho, sabe? O vizinho da frente. Então, assim, ó, criança tem que cuidar. Principalmente com essas coisas, porque elas estão muito expostas. Estão muito expostas. Qualquer lugar você tem que cuidar com isso. Ok, Sorrer, vamos falar da Itália. Itália é o 10º país a ultrapassar 1 milhão de casos de Covid-19. Marca superada em meio a segunda onda de contágio na Europa, que tem 5 das 10 nações com marca de com mais infectados do mundo. A Itália tornou-se na data de hoje, na quarta-feira, dia 11, o 10º país do mundo e o 5º da Europa a ultrapassar a marca de 1 milhão de casos de Covid-19, segundo o balanço da Universidade oh, caramba, não consigo ver aqui. Peraí, ups. A Universidade John Hopkins, ok? Ok. O país é o 6º com mais morte. 42,9 mil pessoas morreram na Itália. Tá? Isso é o 6º no mundo e o 2º no continente europeu, atrás apenas do Reino Unido. A Europa passa por uma segunda onda de contágio que causou uma série de novas medidas de restrição em diversos países, inclusive na Itália. A Lombardia é uma das 4 regiões do país que está sob lockdown desde o início do mês, e a restrição deve durar até 3 de dezembro. Na época do anúncio, a Itália era a 12ª nação com mais casos do mundo. Desde então, ultrapassou México e Peru. Quais são os países mais infectados pelo Covid-19? Primeiro, Estados Unidos, 10,2 milhões de infectados. Segundo, Índia, 8,6 milhões. 3, Brasil, 5,6 milhões. França, 4, 1,8 milhão. 5, Rússia, 1,8 milhão. Fala. Rapidinho. Pode falar. Eu tenho uma dúvida com isso. Se você tem um gripe, você pode ir no Brasil, ir no hospital, eles vão fazer uma prova de Covid-19 contigo? Pode, mas a recomendação aqui vai pra casa. se a dor que você tá sentindo não tá atrapalhando sua respiração e não tá dando dor no coração, fica em casa. Tá? É só quando a coisa é muito pesada aí tu vai pro hospital. Ou pro posto. Então, mas qualquer um pode ir no hospital e fazer uma prova para ver se você tem Covid-19? Cara, aqui no Brasil, alguns postos já estão com testes para Covid-19. Os postos de saúde tem sim. Não sei se aqui tem, o postinho aqui do Iririú tem, mas alguns postos eu sei que tem pronto atendimento para teste de Covid-19, que não sai na hora, tá? Não sai na hora. Tá. Então, aqui nos Estados Unidos, se minha criança chega em casa, pai, eu estou gripado, eles querem que nós vamos para o posto médico fazer o teste, não só ele, mas todo mundo na família. Nossa. Ver se todo mundo está com Covid-19. E por essa é a razão que os Estados Unidos têm esse caos tão grande, que está fazendo prova em todo mundo, sabe? Aham. Tem aluno na faculdade que eles vão fazer prova 10 vezes por mês, sabe? Teste, mesmo que eles não têm. Mas por que essa necessidade de fazer tantos testes? Porque eles estão tentando de controlar a infecção. Entendi. Então, coisa que eu acho, quando eles falam, os casos
de Covid-19 é muito alto nos Estados Unidos, é porque os Estados Unidos estão fazendo prova em todo mundo, sabe? Uhum. Entendi. Então, isso tenderia a aumentar, né? Aí vai achar com mais facilidade, né? Diferente no nosso caso. Então, comparando na Índia, eu não sei, mas a Índia não é um país bem desenvolvido, sabe? Não, a Índia não. Então, eu tenho dúvida que eles estão fazendo muito prova, não, sabe? Acho que não, cara. Provavelmente nas grandes capitais, mas não... É que depende, tem parte da Índia que é muito rica, né? Porém tem área ali, fora de Bangladesh ali, que não são tão ricas, né? Sim. Mas assim, eu acho que, eu vejo o seguinte, eu vejo a parte de euforia, nós vimos que aconteceu, matou mais do que o Covid-19, né? Pessoas ficaram paranoia, com muita paranoia, tá? Mas a Covid tá matando. Aqui tá tendo algumas denúncias que estão dizendo que a pessoa morreu, o cara caiu um ferro na cabeça dele, morreu de Covid-19, entendeu? Há exagero de diagnóstico. Aí também? Aqui também. O cara se suicidou. Morreu de Covid-19. E assim, também eu acho que os números... Covid-19 é um problema, claro, mas eu tenho dúvida que todos esses números que eles estão dando, eu acho que a maioria são feitos por causa da eleição. Eles estavam fazendo para ajudar o Biden a ganhar, porque eles queriam falar que o Trump estava matando todo mundo. Tu sabe que um dos motivos que o Donald Trump não foi eleito, porque a desculpa que a esquerda tá dando, que ele é o genocida por trás do Covid-19, né? Que ele foi negacionista, que ele não tomou medidas, né? Então acho que eu acredito que se o Trump tá perdendo, e ele parece que perdeu mesmo, foi por causa disso. Porque ele estava gerindo os Estados Unidos em pleno Covid-19. Assim, eu não vejo isso, tá? Eu vejo um grande exagero, tá? Ninguém sabia o efeito, o poder dessa pandemia. Ninguém sabia o poder desse vírus, né? Então todo mundo tá tateando no escuro. Fala, Storm. Ele ajudou quando todo o estado que queria ajuda da igreja, do governo federal. Sim. Ele ajudou, ele socorreu. Exato. Ajuda. Exato. E também ele não é só presidente médico. Ele é um presidente da economia, sim, do exército, sim, de tudo, sabe? Então ele não pode só vamos danificar a economia, sim, e botar todo mundo em casa. Ele não pode fazer isso. Nossa, tem muita gente vendo aí, só um pouquinho. Caramba, eu não vi. Edna, boa noite. Esquerda é imoral em qualquer país, até mortos votam. Tem esperança aí que no contrário daqui a justiça funcione. Alexandre Gonçalves, Luiz Pereira, esse é republicano. Robson, não precisa de muita coisa, só de ouvir sua voz, ele falando sobre qualquer coisa assim que abrir seu Face, já vai ter propaganda sem que você tenha procurado. Caramba, o Facebook rolou aqui, nem pareceu. O Robson, boa noite. Anderson Gley, meu povo, hoje sou como espectador. Os estados grandes, que coisa muito estranha. Flávio Harley, ele é republicano. Ele é republicano. Jorge Tineu, beleza, Flavião, show, Harley, Daniel, os delegados, Luiz, eu sou republicano, mas temos que admitir, também falhou em muitos aspectos, principalmente quando não se trata do Covid-19. Silvano, em questão de pandemia, todos falharam, porque enfim, a pandemia... Nossa, cara, tem muita resposta. E aí o Robson falando aqui, ó, ele é de Utah, por isso que é republicano. Mas isso tudo por causa do dinheiro que as cidades ganham e podem mexer sem licitação. Cara, o Facebook me deixou na mão, eu achei que fosse rolar aqui, ó. Mas tem que rolar um negocinho. Pô, galera, foi mal ter visto aqui vocês, tá? Mas seguinte, beleza. Então, o que a gente vê é que ele foi taxado, né, por isso. Tem muita gente que acha, vou ser bem sincero, uma coisa interessante que o pessoal tá achando que o Biden é de centro. Ele não é de centro, né? Nem direita. O Biden nem sabe onde ele está. Mas é o velho senil, tadinho. O vice dele, a S. Harris, ela é uma bruxa. Ela é bruxa esquerdista. Ela é da esquerda mesmo. O problema é o seguinte: mesmo se o Biden, Satanás. mesmo se ele for um excentrista, ele era assim, achava só coisas de bom, ele queria só.
ele não tem poder suficiente de lutar contra a esquerda. Ele vai fazer a esquerda, porque a base do Partido Democrata agora é a esquerda. Com certeza. Então, ele vai ser controlado pela esquerda. Vai fazer a vontade da esquerda. Quando perceber, tem alguém mexendo com a boquinha dele assim, ó. Oi, eu sou John. Hello, I'm John Biden. Vai ter alguém, mas provavelmente porque ele tá ficando senil, cara. Biden tá ficando senil. Se já não está. Ele é senil. O cara é velho demais. Ele não sabe qual é o dia. E o problema é o seguinte: mesmo se ele ficasse presidente, ele não é vontade dele que vai acontecer. Sim. A presidência, você pode ver, quando o Obama virou presidente, ele tinha cabelo preto. Quando ele saiu, era cabelo branco. Era branco. Todo presidente é assim. O próprio Lincoln saiu todo envelhecido. Acabou, antes de morrer, ele foi envelhecido. O ser presidente da República. Boa, Robson. É um serviço grande. É um fardo, né? É uma problema. Então, de ser muito velho, ele não vai fazer nada. Vai ser o vice, vai ser outras pessoas que vão fazer o trabalho, o mandato dele, sabe? Então, pode falar. Vai ser essa bruxa Kamala Harris. Kamala Harris. E lembrando que a Kamala Harris, né? Eu vi um jornal esses dias, o Globo News, pessoal criticando a Kamala pelas coisas que ela fazia como promotora, pelos casos que ela julgou. Os casos que ela participou e que ela puniu muita gente que não tinha nada a ver e amarelou para muitas outras pessoas, né? Outros réus, né? Seguinte, quer uma notícia engraçada pra você hoje, Stover? Imagina o seguinte, uma mulher de 47 anos foi presa se passando por agente do FBI pra conseguir lanche de graça. Eu vi. Soube dessa? Ó, deixa eu ver o que a Edna falou. É um esquerdista e pedófilo, Biden que tá falando. Acredita que um povo com menos 6% de desemprego, uma economia de 1.000, ainda é capaz de votar na esquerda. Mas é tudo tomado da cá. Concordo com você, Edna. Como é que o povo trabalhador americano não continua? Não, mas as coisas que o Storer sempre me fala é que quem trabalha sempre teve trabalho com o governo Trump. Não, vamos saber agora, né? Vamos saber agora. Na época do Trump, esses últimos 4 anos, cara, a economia estava... Todo mundo que cria mão de obra pode ter mão de obra. Exato. E também aumentou, não só os ganhos do rico, aumentou o ganho do pobre também. Isso. Aumentou a classe média. Todo mundo estava ganhando mais dinheiro. Era uma beleza. Você pode achar... Esse Covid-19 era uma beleza. Você pode achar que Donald Trump seja o tiozão do churrasco. Ele é o tiozão do churrasco. Mas ele foi um bom presidente. Conhece termos, tiozão do churrasco? Eu não conheço esse não. O tiozão do churrasco é aquele cara que chega no churrasco, ele começa a contar umas piadas muito sem graça, começa a zoar todo mundo, mas fica ali, faz o churrasco de boa e vai embora. O Trump, esse jeito grosseirão dele, né, que talvez não tenha... A galera não curtiu isso, ele é o tiozão do churrasco, ele não faz mal nenhum, ele só conta piada sem graça. Então, Donald Trump é o tiozão do churrasco, o Jair Bolsonaro também é o tiozão do churrasco, fala um monte de coisa que não tem nada a ver, mas tá fazendo um bom governo, tá fazendo um bom trabalho. Mas você estava fazendo churrasco. Tá fazendo churrasco aí, Mas essa da mulher que se passou pra gente da FBI é muito engraçada. Isso foi na Geórgia, na cidade de Rockmart. Uma mulher de 47 anos foi presa a tentar se passar por um agente da FBI, Serviço de Inteligência Norte-Americano, Federal Bureau Investigation, né? Pra conseguir lanche de graça em uma loja de fast food. Pergunta a você, até onde você iria para ganhar um lanche de graça? Essa mulher foi à cadeia, porque ela queria o lanche de graça. Beleza, ela vai receber café da manhã, um lanche e janta. Tu sabe qual é a pena pra quem... Aqui seria falsidade ideológica. Qual é a pena pra quem que se passa de autoridade do governo americano? 3 anos... Dependendo se comprovar, se você vai fazer um lanche falando que você é um FBI, você não recebe uma multa, provavelmente. É uma multa? Que bom. Mas se você vai lá na Fiquei rua com pena dela. Com luzes em cima do seu carro, você vai dando multa para todo mundo, pretendendo ser policial,
você vai para a cadeia para isso, talvez 6 meses. Ó, o Luiz Pereira fez uma pergunta digna, tá, Luiz? Ele falou, pergunta ao seu amigo se ele foi tão bom porque o colégio eleitoral não reelegeu. Tô falando do Trump. Se o Trump foi tão bom, porque o colégio eleitoral não reelegeu? Responde para meu amigo de infância, André Luiz Pereira. Olha lá. É porque é o seguinte, para ganhar, ele precisava de refazer os ganhos de 2016. Quando ele ganhou o Hillary Clinton, ele ganhou de pouco. E para ganhar essa vez, ele perdeu de pouco. Então a mudança não foi grande, não. Mas o problema foi o seguinte: pelos últimos 4 anos, eu tenho muitos amigos no Facebook que falavam o seguinte: não importa o bem que ele tem feito, o cara é um palhaço. Eu não vou voltar nesse palhaço. Peraí, cara. Eu falava para eles, cara, essa coisa de idiota. Olha o que ele está fazendo. Não entramos em guerra. A economia está... É verdade, não tivemos guerra, né? Na Israel. Ele está melhorando o país, melhorando a situação com o México, melhorando o câmbio de bens. Uhum. Mas mesmo assim, a mídia, pelos últimos 4 anos, ficava falando: o cara é o diabo, ele é o Hitler laranja, o cara é o filho da capeta, você não pode confiar em nada que ele disse. E o problema é o seguinte: Trump, ele sempre ficava brigando com a mídia, falando: esses caras são errados, esses caras são mentirosos. Mas ele nunca falava por quê. Ele achava que todo mundo sabia, que podia ver todo de bem que ele estava fazendo. E esse não é verdade. As pessoas não sabiam, porque ele não falava e a mídia não ia falar que ele melhorou a situação na Israel. Então não era algo divulgado para os americanos, as coisas que ele fazia, de bom assim? Ele não podia usar isso como propaganda? Eu usaria. Não, propaganda não passava. A mídia não falava nada. Caramba. E a propaganda durante a eleição sempre foi: não pode votar nesse senhor bem velho, ele vai estragar o país, mas ele não falava por quê. Sim. Então, esse foi o grande erro do Trump. Ele achava que todo mundo podia ver tudo que ele tem feito de bem. Mas nem a Fox News, a Fox News fazia isso? Que é a parceira dos republicanos? Caramba. Bem, porque a Fox News também não gostava muito. Foi comprado pela Disney. Pô. Então, fazer o quê? É complicado. Então, eles já comprovaram de todos a mídia, toda a notícia que saía dele, foi um grande número, como 89 ou 93% dos repórteres dele, a respeito dele, era negativo. Caramba, cara. Os caras bloquearam ele mesmo. Então, ele podia combater contra isso se ele, toda vez que ele levanta, falava: olha, a economia é melhor porque eu fiz isso. Sim. Não entramos em guerra. Teve até um acordo lá com a Coreia do Norte, né, cara? Que isso também é um marco, né? Ele quase ganhou o prêmio Nobel também, né? Foi indicado ao Nobel da Paz também, né? A Edna falou o seguinte: porque é como aqui, são comprados. Igualzinho aqui, se Bolsonaro for contra a fome, os esquerdistas fazem greve de fome. A minha mídia nojenta daqui, todos vendidos. A minha tese sobre o Trump não ter vencido é 2. Primeiro, Covid-19, tá? Covid-19 queimou a imagem do Trump. Não que ele não fez nada, mas porque não demorou, porque ninguém sabia o que estava acontecendo. A OMS, mesmo a OMS falou que não se preocupem, vai dar tudo certo. Foi mesmo que falou para fazer isolamento vertical, vamos fazer lockdown e os caramba. Também outro ponto negativo pro Trump. E olha o que aconteceu. Uma semana depois da eleição, foi anunciado que vai ter uma vacina. Exato. 90%. Exato. Como se estivessem guardando. Como se estivessem guardando pra eleição, né? Pra depois da derrota do Trump. Agora, outra tese que eu tenho é que o Trump ele forçou a barra demais. Eu vejo por um lado que o Trump forçou a barra demais contra a esquerda
contra contra os políticos democratas, contra a imprensa que bloqueou ele. Então, a mesma coisa eu vejo aqui no Brasil. O Bolsonaro, ele tá batendo muito forte na imprensa, tá? E se o Trump teve esse resultado, 2022 aqui também pode ser problemático, né? Esse problema, o Trump, quando alguém desce soco nele, ele traga uma arma, sabe? Isso. Em vez de só ficar quieto e só escolher as batalhas, ele batalhava com todo mundo. É isso ele aí. Dando paulada é isso aí. Dando voadora. E esse foi um problema. Assim, eu acredito que se não tivesse Covid-19, se não tivesse pandemia, Donald Trump estava reeleito. Tá? Sim, claro. Tava reeleito. Fácil. Com distância. Aí a esquerda, que tem o controle da mídia, jogou nas costas dele. Como aqui no Brasil. O nosso presidente também deu umas mancadas. O nosso presidente deu mancada. Tá? Ignorando no início. Porém, os municípios e estados começaram a querer ganhar capital político em cima disso. Beleza. Ô Trump, Storr, sabe que aqui no Brasil, Joinville é minha cidade? Tu conhece Joinville, né? A gente tá tendo cuidado na rua pra usar máscara, né? Porque a gente pode pagar multa aqui em Joinville, tá? Não sei como é que tá, a gente vai falar um pouco sobre isso depois. Na Indonésia, a punição pra quem não usa máscara inclui cavar covas e fazer flexões. Quer fazer uma flexão pra não ter que usar máscara, Storr? Tu faria isso? Fazer flexões. Então, aqui no Utah também passou esses dias que eles vão multar pessoas que não têm máscara na rua. Fazer o que, né? É o seguinte, o problema que tenho com isso, eu estava no Arizona ontem, segunda-feira e terça-feira. Arizona? Legal. Arizona, outro estado para o sul. Sim. Semana que vem eu vou para um estado para o norte. Washington. Outra cidade ali. Tá, a capital é o estado de Washington. Não. Washington State. Capital, Washington State. Tá. Eu vou fazer viagem em todo lugar nesse país, sabe? Eu estou viajando. Todo mundo usa máscara. Eu não entro numa loja que tem alguém não usando máscara. Se a máscara fosse a cura dessa doença, todo mundo seria salvo. Porque todo mundo está usando máscara. Então, essa coisa de fazer um mandato de todo mundo usar máscara, eu acho é uma coisa política. Porque, de verdade, eu acho máscara talvez vai ajudando a problema. Mas a máscara não é a cura. A máscara não vai salvar todo mundo. Não vai. Porque todo mundo está usando máscara. É uma medida. Não mudou nada. Sim. Está aumentando o caos. Sim. O problema também é que o pessoal exagera, sabe? Por exemplo, eu na rua, se eu usar máscara, eu vou e se eu andar rápido, eu vou ficar ofegante. Pra respirar é ruim. Depois, se a máscara for apertada, pode ser até pior. Então, o que acontece é que sim, a máscara eu tô usando para proteger o outro do Covid-19. Mas se eu não estou num ambiente que eu estou sozinho, não tem ninguém perto de mim, beleza. Agora, na Indonésia, nesse país lá do Pacífico Sul, fazer flexões, arrancar ervas daninhas, limpar a margem de rios, cavar covas em caixões abertos, são algumas das punições para quem não utiliza máscara na Indonésia. Isso até dentro de casa, tá? Até dentro de casa. Os policiais e os militares estão auxiliando na supervisão e, de acordo com Hendra Suhartono, porta-voz da polícia, as medidas e as sanções foram idealizadas pelos governos regionais. Evani Gesseli é dona de casa de uma cafeteria na capital Jakarta. Foi parada por militares por não usar máscara dentro do carro. Dentro do carro. Estava sozinho dentro da casa? Exato. Vou contaminar quem? As bactérias? E aí, Evani Gesseli falou que então foi parada por militares por não usar máscara dentro do carro. Ela foi então informada de que poderia limpar esgotos públicos ou pagar uma multa pela falta de acessórios de proteção. Segundo Gesseli, estava sozinha dentro do veículo e tirou a máscara apenas porque sentiu falta de ar, o que realmente acontece, muito tempo usando. Mesmo assim, a mulher foi levada numa audiência e esperou por 1 hora em um ambiente com várias pessoas e recebeu uma multa.
Melhor do que limpar esgoto público, né? Agora, da onde os caras tiram isso, cara? É uma coisa engraçada. Eu tenho, porque eu faço trabalho, às vezes, quando faz esse programa aqui, eu vou usar essa máscara com os tubozinhos, sabe? Ah, sim. Desses filtros, eu tenho filtro de carbono, que vai, quando eu respiro, eles vão filtrar tudo de fora e eu vou respirar ar puro, sabe? Sim. Então, se eu usar uma máscara dessa e alguém com Covid-19 está no meu redor, eu não vou pegar, porque eu não posso respirar, vai ficar preso nesse filtro. Isso. Mas se eu tenho Covid-19 e respirar assim, está feito para que tudo que eu estou respirando saia. Porque é feito para que não fique respirando o próprio gás, sabe? Então, se eu uso uma máscara dessa, todo mundo vai achar que eu sou um cara muito legal. Eu estou protegendo saudade de todo mundo. E de verdade, máscara dessa está me ajudando, mas ninguém mais. Sim. Então, uma coisa é engraçado, porque todos esse uso de máscara dentro de carro, eu vejo pessoa andando com carro, dirigindo carro, com máscara, sozinho dentro do carro. Por que estão fazendo isso? Está com medo que vai dar Covid-19 para seu carro? É uma coisa... Não tem lógica, não tem lógica. Assim, o problema... Lembra quando foi da euforia, dessa não vou dizer delírio, que não é delírio, mas vou dizer, esse medo, assim, esse pânico, as pessoas estão se prendendo à ideia de que só usar máscara e passar álcool gel, elas não vão pegar. Isso não é verdade, cara. Eu conheço pessoas que pegaram Covid-19 usando máscara, tá? Porque se fosse o certo mesmo, você usaria uma máscara e descartaria. Até máscara de pano você não usaria por muito tempo. Mas a gente não usa máscara só um momento. Você pode ver essas máscaras assim, sobre o pescoço, se a pessoa... Isso. Foi uma pesquisa, saiu pesquisa, acho que 2-3 semanas atrás, que está dizendo, eles acham isso é pior do que usar nenhuma máscara. Porque tá ali, ó, o vírus passa ali. Esse paninho, ele espalha tudo que está saindo. Nossa! Caramba! Então, essa máscara que se usa de costurido, esse tem várias camadas, sabe? Mas esse máscara sobre o pescoço é um tecido só. Nossa. É só uma camada. Então, o que faz? Quando você vai respirando, vai quebrando todos os gotinhas. E perde esgoto. O esgoto. Diz que espalha o esgoto mais fácil. Perde esgoto. É perde esgoto. É o nome disso. Ok. É um nome estranho mesmo. Cara, outra coisa. Notícia: resfriamento adequado das vacinas será o próximo desafio dos países. 2 grandes instalações do tamanho de um campo de futebol, uma em Kalamazoo, Michigan, Estados Unidos, e outra em Puros, Bélgica, equipados com centenas de freezers, são os espaços onde a vacina contra a Covid-19 da Pfizer e da BioNTech são produzidas. Além do aspecto logístico de transportar uma vacina que é 90% eficaz e não produziu efeitos colaterais nos voluntários, existe uma questão preocupante envolvendo a temperatura de armazenamento desses imunizantes. Segundo o jornal britânico The Guardian, o remédio precisa estar armazenado a uma temperatura de menos 70 graus centígrados. Que isso? Sério isso? Esse pode ser um problema gigantesco para países onde a temperatura é mais quente, como no Brasil, né? Clima tropical, principalmente no continente africano. Por isso, pensar como locais mais pobres vão armazenar essas vacinas ainda é um desafio. Caramba, cara, olha isso. As farmacêuticas pretendem enviar as primeiras doses da vacina em dezembro. Serão doses de 100 ml para os Estados Unidos, 200 ml para a União Europeia e 40 para o Reino Unido, além de outros países que também encomendado imunizantes na América do Sul e na Ásia. A altura serão... peraí, viajei. Não é ml não, é milhões. Tá? 100 milhões para os Estados Unidos, 200 milhões para a União Europeia, 40 milhões para o Reino Unido, além de outros países que também estão encomendando imunizantes na América do Sul e na Ásia. Ao todo serão 50 milhões de doses esse ano e outros 1,3 bilhões de doses em 2021. Fala, Stormer.
mais uma coisa, o Trump, sabe que é o Trump que ele fez? Ele disse para todas as firmas que estavam criando vacina, se eles achassem uma vacina que vai funcionar, mas antes de comprovar que funciona, ele usou os fundos do governo para comprar, para mandar essas firmas já fazer essa vacina. Mesmo que não comprovaram que vai funcionar, sim, ele pagou para essas firmas de fazer 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões de doses antes de comprovar. De causa que funciona, já tem feito a vacina, sabe? Sim. Então, uma outra coisa que ninguém dá... Ninguém noticia isso, eu nunca ouvi falar disso. Que coisa, né? Então, é uma grande coisa que tem. A razão que o Pfizer, a vacina do Pfizer, está saindo tão rápido, que no mês de dezembro já tem dose para todo mundo, é por causa do Trump. Caramba. É, amigo. Mas ninguém fala disso. Ninguém fala. Cara, mas no governo não tem uma empresa, não tem uma estatal americana de propaganda do governo, nada? Tem uma instituição de propaganda do governo americano, nada? Não, nenhum estatal, nada? Não, o governo pode anunciar uma coisa, mas é de acordo com os canais, a mídia, sério? para espalhar as notícias, sim. O governo até tem um canal do governo que não é do governo, o governo dá dinheiro para contrata, sim, presta serviço no estado. É contratado, mas o governo não pode controlar nada da mídia, essa é contra a Constituição. Os Estados Unidos realmente é uma república, né? É uma democracia. Ok. Tu sabe o que aconteceu aqui no Brasil? Nos nacionais, Bolsonaro rebate Biden sobre a Amazônia. Se acabar saliva, tem que ter pólvora. Olha só o que o nosso presidente, chefe do Estado-Maior, nosso tiozão do churrasco, como eu falei, ele se manifestou pela primeira vez, tá? Eu não tô falando isso sendo irônico, não, tô falando na real. O Jair Bolsonaro se manifestou pela primeira vez sobre o presidente recém-eleito. Ó, a mídia tá dizendo que ele já é recém-eleito. A mídia já fala que o Biden tá recém-eleito. Cara, que isso? Joe Biden, diante das ameaças de sanções do democrata americano. Fala. Eu quero falar uma coisa, eu estou faltando tempo agora, eu preciso sair. Fala, pode falar. Eu quero falar uma coisa rapidinho. Se for reverso, se o Joe Biden estava perdendo, ele estava entrando na justiça, e o Trump estava ganhando em cima dele, a mídia ia falar que o recém-eleito Trump, ou eles iam falar o candidato Trump que está... O candidato Trump está quase eleito. Não, mas então, isso é subversão. Pode ver, sim. A mídia são esquerdistas. Manipulando, sim. Ó, meu amigo Luiz Pereira te fez uma pergunta. Qual é a sua fonte para suas informações? Eu? Eu escuto muito para o rádio durante o dia. Ótimo. Eu vou lendo toda notícia. Eu estou lendo notícia do CNN. Fox News. Sai notícia do New York Times. O problema é o seguinte. Do lado no rádio tem os locadores, os caras que falam da direita. Eles vão falar coisa da direita. Rush Limbaugh, por exemplo, né? A mídia é da esquerda. O problema é o seguinte: a mídia da esquerda nunca fala ao visto do direito. Eles nunca falam. Tem esses dois argumentos. Nós achamos esse melhor, mas tem esses dois lados. Mas a mídia da direita sempre fala. A mídia da esquerda falou isso. Eu não concordo por causa disso. E você pode escutar. Então, o problema é quando as pessoas falam: você vai escutando para esses caras do rádio, cara da direita, você está tendo lavagem cerebral. Eles estão lá. Não. Você pode escolher. Pode escutar. Não, você pode filtrar a informação, né, cara? Você pode ter que filtrar a informação. Eles vão falar dos dois lados. E você pode escolher. Exato. Mas da esquerda, esses caras nunca falam do outro lado. Até eu, quando eu tô aqui no Flávio News, eu tenho que filtrar. Até eu tenho que filtrar informações quando eu falo aqui. Tá? Eu tenho que filtrar também. Na hora que a gente faz o editorial,
eu fiz as informações, porque tem coisa aqui que você vê que, cara, os caras exageram demais. Então, eu não sou da esquerda, eu sou mais do direito. Somos de direito, isso aí. Pode falar, mas também eu não vou tentar de esconder a verdade. Se uma coisa for falado, como dessa eleição, eu não vou falar, Trump está ganhando, tem grande chance. Já sabe que não, tá certo. Não. Deixa eu te falar, o que tu soube que o Biden fez em uma das debates? O Biden falou sobre as sanções no Brasil por causa da Amazônia. Tu lembra disso? Que ele ameaçou fazer sanções ao Brasil, sanções econômicas, sim, por causa da queima na Amazônia? Tem que entender que as esquerdistas aqui são verde. Nós chamamos eles de melancia. São verde por fora e vermelho por dentro. Então, ele estava falando do meio ambiente. E sim. Não posso chamar esse de mentira, porque eu não acho que eles estão fazendo. Eu acho que eles estão falando isso por causa de ignorância. Eles não estão falando de ser malditos, sabe? Então, eles têm pessoas que acham que os pulmões do mundo é a Amazônia. E vai queimando a Amazônia e vai estragar o mundo inteiro, não vai criar oxigênio suficiente. Mas o problema é o seguinte: cientistas que já fizeram muitas provas com isso, pode encontrar no internet, faz uma pesquisa. Falam que as Amazonas cria muito oxigênio, mas também usa. Exatamente, usa. Está criando. Sim. Então, não que as Amazonas estão criando o oxigênio que sobra, o oxigênio que cria está sendo usado pelo próprio Amazonas. Sim. Isso não quer dizer que eu apoio queimando as Amazonas. Não, nem pode. Vamos derrubar essa floresta inteirinha. Não estou falando isso. Mas sempre os ambientalistas falam: as Amazonas estão sendo queimadas. Pode ver pelo satélite que está comprovando que os brasileiros estão queimando a Amazônia inteira, estão derrubando e vai estragar o mundo inteiro. Estão destruindo os pulmões do mundo. Isso que o Biden estava falando na época. Nesse debate. Sim. Porque ele do lado esquerdo, esse meio ambientalista, ele está falando coisas que eles agradam a ele. Sim, sim. E os brasileiros estão queimando as Amazonas, não existe Amazônia mais, esse vai estragar o mundo. Eu volto e eu vou parar isso, eu vou mandar que os brasileiros seguem o que eu mando. Isso que eles estão falando. Ok. E aí o que aconteceu? O presidente, o Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil, ele evitou de dar uma saudação. Parabéns, Biden, parabéns, você ganhou. Ele evitou. E ele só falou alguma coisa foi ontem, tá? Só manifestou ontem, tá bom? E ele citou essa fala do Biden, dizendo que os brasileiros não podem queimar a Amazônia. Porque assim, nós sabemos que assim, há pessoas maldosas que vão lá e queimam sim, mas a maioria dos casos, sim, são de estiagem, são épocas do ano que as florestas entram em combustão, certo? Então, o presidente falou o seguinte: o que é perigoso, assim, numa fala do presidente, que tem que tomar muito cuidado quando ele falar isso. Ele falou o seguinte: assistimos há pouco um grande candidato à chefia do Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, ele levanta barreiras contra o Brasil. É como que podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá, não é? Aí ele falou isso pro chanceler brasileiro, que é o ministro das Relações Exteriores. Quando acaba a saliva, tem que ter pólvora, senão não funciona. Não precisa nem usar pólvora, mas tem que saber que tem. Esse é o mundo, ninguém tem o que nós temos, diz para o presidente. Quem vê ele falando isso, pensa: caramba, tá declarando guerra aos Estados Unidos. Não tá, ele só tá usando a prerrogativa do Big Stick, né? Quando estiver perto dos seus inimigos, balance o porrete bem grande e fale baixinho, né? Mas querendo ou não, isso tem que tomar cuidado, porque o embaixador americano, ele ouviu isso aqui e respondeu. Nós vamos ver isso, tá? Então, o presidente também fez uma fala muito assim questionável falou que o Brasil tem que ter, olha só, no mesmo evento, na mesma live, tá? Ele lamentou os mortos pelo Covid-19,
Mas falou que todos vão morrer um dia e que o Brasil tem que deixar de ser um país de maricas. O presidente falou isso, que o Brasil tem que deixar de ser um país de maricas. Mais uma vez, usando churrasco. Eu não vou ficar chateado com isso, não vou ficar chateado com isso. Porém, é um homem idoso, igual o Trump, que fala umas paradas que não tem noção. O nosso presidente realmente não tem filtro. Ele tem que se ligar nisso, mas não tá cometendo nenhum crime. Não é porque ele tá falando isso que ele vai declarar guerra, não. É só a fala de um homem que tem uma idade, que é o chefe do Estado-Maior. Fala, Stormer. E eu acho que muitas pessoas têm um pele fino. Em inglês chamamos isso. Tem pele fino, sabe? Muito fácil para machucar eles. Ah, pele fina. Eu quero um político que vai falar a verdade, em vez de ter um político que vai falar as coisas que me agradam, sabe? Eu estou enjoado desse político que agrada, né? Eles ficam falando toda bobagem, eles vão mentindo de um lado para falar outra coisa para essas pessoas dali. Pelo menos Trump e o Bolsonaro está falando que está não certo. Você sabe o que eles estão pensando, porque eles não ficam quietos. Sim. Eles falam o que está. Falam mesmo. Então, eu quero uma pessoa dessa mais do que uma pessoa que fala só coisa que me agrada. Não, com certeza. Assim, a gente teve um presidente assim no Brasil, que foi o Fernando Henrique Cardoso. Era um professor de antropologia e de sociologia universitário, inteligentíssimo, né? Um cavaleiro. Mas o cara não foi um presidente. O primeiro governo dele foi muito bom, mas depois foi ruim, sabe? Então não adianta o cara falar fino e ser um completo babaca, governar como babaca. O Bolsonaro, como foi? Ele não tem filtro, ele te usando churrasco. Porém, tá? A gente tem que entender a semântica do que o cara tá falando. Ele tá falando que vai entrar em guerra. Não tá falando isso. Só está falando que quando acabar a diplomacia, temos que mostrar que nós também temos, né? Nós também temos a pólvora aqui e vai ficar ruim. Ok? Aí o embaixador americano exalta o poderio militar dos Estados Unidos. Todd Chapman postou vídeo em homenagem ao Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Horas antes, Bolsonaro havia dito que não basta saliva para defender a Amazônia. Tem que ter pólvora. O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, postou nas redes sociais na noite de terça-feira, ontem, uma homenagem ao aniversário do Corpo de Fuzileiros Navais norte-americano. No vídeo, publicado horas após Bolsonaro falar em pólvora para defender a Amazônia. Olha como é que a mídia é fogo, cara. Eles associaram a homenagem que o embaixador fez aos fuzileiros navais ao comentário que o Bolsonaro teria falado. Pode ser, mas isso não quer dizer nada. Valeu, Storrer. Obrigado, quero agradecer ao Storrer pela presença. Cara, obrigado por ter ficado o tempo que tu ficou. Nos falamos mais na próxima semana, ok, amigo? Até mais. Valeu, fique bem. Para todo mundo no Facebook, até mais. Valeu, irmão, fica bem. Abraça a família, tá? Pode mandar mensagem para o Flávio, eu vou responder depois. Manda mensagem aqui, eu vou deixar aqui meu WhatsApp. A galera meio que saiu, só 2 pessoas assistindo a gente. Vou deixar aqui meu WhatsApp, quem tiver dúvidas, e depois eu passo pro meu amigo Christopher Storer. 47, valeu, irmão, vai lá. 99 2741. Ok? Esse é meu número de WhatsApp. Deixa eu te fechar aqui já. Vou sair do Meet. Ok, agora eu venho venho para cá. Ok, tô aqui. Beleza, só me vendo aqui, né? Fechou, pessoal. Então vamos lá. Continuando, agradecendo a presença de vocês. Tá bem bacana ouvir a opinião dos senhores, ok? Boa noite, tá? Boa noite, minha amiga Edna. Obrigado pelos seus comentários também, tá muito bom. Beleza, pessoal. Vocês souberam que os testes da Coronavac foram interrompidos, né? Porque o teste clínico foi suspenso pela Anvisa. Nós ouvimos, né? Aconteceu que um dos voluntários cometeu suicídio e aí acreditou-se que isso fosse algum efeito da medicação, da vacina. Porém, agora à noite, na quarta-feira, a Anvisa autorizou a retomada de testes clínicos da vacina Coronavac, que é feito pelo Instituto Butantan junto com a empresa chinesa, tá? Esqueci até o nome da empresa. Qual é o nome da empresa? Esqueci. É Sinovac. O laboratório Sinovac junto
ao Instituto Butantan. Então, na noite de hoje, essa notícia de última hora, tá? A Anvisa autorizou nessa quarta-feira à noite a retomada de teste clínico da vacina Coronavac. Ok, pessoal, vamos falar um pouco do Rio de Janeiro, fonte do G1, tá? A Justiça Eleitoral, tá, informa que o presidente da República suspende, a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro suspende propaganda de Crivella. Por quê? Qual foi o motivo? É excesso da participação do presidente. Caramba, hein? A decisão foi da 4ª Zona Eleitoral, que informa que o presidente Bolsonaro, presidente da República, aparece na maior parte do tempo de uma propaganda de Crivella, que é proibido pela legislação eleitoral. O prefeito do Rio e candidato à reeleição pelos republicanos disse que, assim que for notificado, irá recorrer da decisão. A Justiça Eleitoral, através da quarta vara, a 4ª Zona Eleitoral, perdão, 4ª Zona Eleitoral. Opa, cadê? Deixa eu ver. Caramba. Agora esqueci. Isso. Decidiu suspender então uma propaganda eleitoral do prefeito a candidato à reeleição dos republicanos, Marcelo Crivella. A decisão foi nessa terça, ontem, ok? Segundo a decisão, a peça de campanha é irregular porque conta com o maior tempo de participação do presidente da República. Lembrando que o Bolsonaro está apanhando a poucos candidatos a prefeituras municipais. Em São Paulo está apanhando o Celso Russomano. E no Rio de Janeiro, o atual prefeito, candidato à reeleição, Marcelo Crivella. Outra irregularidade apontada na decisão da Justiça Eleitoral é a falta de identificação do candidato à Prefeitura do Rio. Durante a veiculação da propaganda, no rádio, na televisão, a propaganda de Crivella tem 1 minuto de duração, sendo que a fala do presidente é de 40 segundos. Ou seja, um comercial, uma propaganda eleitoral de 1 minuto, 40 segundos quem fala o presidente, ok? Então a Justiça Eleitoral vê isso como crime, né? Crime eleitoral, ok? Mas adivinha, quem foi que denunciou isso? Foi uma candidata do PDT, Marta Rocha. Ela foi a autora da notícia de irregularidade em propaganda. Ou seja, é isso aí. Vamos ficar aguardando a decisão do prefeito Crivella, ok? Bom, o que mais nós temos para hoje? O ministro Cássio Nunes impõe derrota à Lava Jato do Rio em sua estreia no STF. 1 minuto e 32 segundos foi o tempo que durou o primeiro voto do novo ministro empossado Cássio Nunes Marques como integrante do Supremo Tribunal Federal. Sua estreia ocorreu no julgamento de habeas corpus de um promotor acusado de receber propina de empresas de transporte no Rio. Em seu voto, o magistrado acompanhou o relator, ministro Gilmar Mendes, um dos principais fiadores de sua indicação à corte. Com o voto de Nunes Marques, a segunda turma do Supremo Tribunal confirmou 4-1 da soltura de um promotor denunciado por corrupção em esquema derivado da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. O julgamento também definiu 3-2 de acusação de pagamento de propina por empresário do setor de ônibus do Rio de Janeiro. Deve tramitar na Justiça Estadual. É isso aí. Então, essa é a notícia disso aqui. Lembrando que o Cássio Nunes é o novo membro da STF, indicado então pelo presidente. Ok? Temos mais uma notícia. Hoje nossa notícia está bem rápida. Eu estou sozinho, meus amigos não puderam estar presentes hoje. E meu amigo Storro ficou pouco tempo. O STF, Conselho do Ministério. O STF rejeita o pedido do PDT para afastar Paulo Guedes do cargo de ministro. Em sessão virtual realizada ontem, o Supremo Tribunal Federal manteve por unanimidade a decisão do ministro Marco Aurélio, que havia negado uma ação do Partido Democrático Trabalhista, do PDT, que pediu o afastamento de Paulo Guedes do Ministério da Economia, até a conclusão da investigação conduzida pelo Ministério Público Federal na ação. O PDT afirma que a apuração do Ministério Público Federal se refere a aportes por fundos de pensão de estatais entre fevereiro de 2009 e junho de 2013, em fundos de investimento na época, eram geridos por Guedes. De acordo com o partido, a manutenção do ministro da Economia no cargo afrontaria os princípios da moralidade e da impessoalidade. Segundo a legenda, ele poderia exercer potencial influência nas investigações por manter sob sua influência e interferência
na estrutura do Ministério da Economia, ok? Então o STF então negou esse pedido do PDT para afastar o Guedes de ministro, né? Mais uma vez, né? A situação está acontecendo aí. Mais uma vez um partido de esquerda quer afastar um ministro do presidente Bolsonaro. Bom, falando de STF, tá? Falando de justiça, o Conselho do Ministério Público nega recurso de Flávio Bolsonaro contra o inquérito eleitoral. O inquérito apura se o senador cometeu falsidade ideológica eleitoral e lavagem de dinheiro na declaração de bens em 2014. Voltando àquela questão dos crimes de rachadinha, né? Defesa ressaltou que outro promotor analisará o caso. O Conselho Institucional do Ministério Público Federal rejeitou na data de hoje, por unanimidade, um recurso apresentado pela defesa do senador Flávio Bolsonaro, dos republicanos. Os advogados recorreram à decisão do próprio Ministério Público que manteve o inquérito eleitoral sobre suposta falsidade ideológica em 2014. Com a decisão desta quarta-feira, a investigação terá prosseguimento e o novo promotor será indicado para o caso. Procurada a assessoria do Flávio Bolsonaro, enviou a seguinte nota: a defesa do senador esclarece que a decisão do Conselho Institucional do Ministério Público Federal apenas confirmou que os autos são remetidos a outro promotor eleitoral que ele decida sobre o destino do inquérito. Flávio Bolsonaro, investigado por suposta falsidade ideológica eleitoral, por ter omitido bens e ter apresentado valores diferentes sobre o mesmo imóvel em declaração entregue à Justiça Eleitoral de 2014 a 2016. Isso aqui é outra situação, porém, tá? O Flávio Bolsonaro está sendo investigado, o Ministério Público também do Rio de Janeiro tá botando em cima dele a questão das rachadinhas que acontece sempre no Rio de Janeiro, mas que agora ele tá parecendo que vai ser real mesmo, parece que vai sair mesmo essa questão. Já chega de notícias nacionais, vamos para Santa Catarina, ok? Bom, educação, né? Estou vivo aqui, acho que estou sozinho dessa vez. Educação, tá? Santa Catarina, tá? Suspende e volta às aulas em escolas particulares para poder cumprir decisão de justiça. O Estado retirou portarias 3 dias depois de autorizar o retorno, tá? As aulas presenciais em escolas particulares de Santa Catarina foram suspensas mais uma vez em regiões com risco gravíssimo para coronavírus. Por determinação de justiça, com a decisão, o Estado precisou voltar atrás e revogar a portaria publicada dia 6 de novembro, que permitiu o retorno das atividades da rede privada de ensino independente do nível de classificação de risco da pandemia na região. Semana passada eu notifiquei essa informação de que foram autorizados a retornar às aulas, e hoje parece que o Estado está revogando essa decisão, ok? Bom, a liberação das aulas da rede privada foi obtida em 22 de outubro, através de uma ação movida pelo Sindicato de Escolas Particulares, o SINEP, tá? A liminar, no entanto, foi suspensa pelo TJSC na noite de segunda-feira, dia 9, 3 dias após o Estado atender a decisão de justiça em primeiro grau. Bom, quais são essas regiões graves do ponto de vista do Estado? A Grande Florianópolis é a única região classificada como gravíssima atualmente na matriz de risco do Estado. Nessa quinta-feira, amanhã, a Secretaria de Estado de Saúde divulgará a atualização do mapa de risco do Estado, que mostra a situação do coronavírus em cada região. A própria cidade de Joinville também estava sob esse risco, né? Tanto que agora vai ter um retorno às aulas. Opa, temos uma mensagem de WhatsApp. Pode sim. Pode perguntar, querido. Pode falar. Será que tá me assistindo? Perguntou agora. Beleza. Alguém mandou um WhatsApp aqui pra mim. Beleza, vamos lá. Vamos continuar a falar então. Beleza? Ok, meus amigos. E aí agora, Joinville, né? Joinville. Ah, não, tem mais aqui. Tem mais aqui. Notícias do Estado. Terceiro, fonte G1 Santa Catarina. Terceiro, suspeito de equipe. Gente, é o seguinte. A equipe do Estado, a empresa de televisão filiada à Rede Globo do Estado de Santa Catarina, hoje a NSC TV, sofreu uma agressão em Florianópolis, tá? E no feriado de finados, durante uma reportagem que aconteceu, eles foram agredidos, ok?
E parece que o terceiro suspeito da agressão da equipe é ouvido pela polícia. O relato foi colhido na Serra de Santa Catarina, por meio de carta precatória encaminhada à delegacia que investiga o caso em Floripa. E mais depoimentos estão sendo analisados. O terceiro suspeito de agressão a uma equipe da NSCTV em Florianópolis, no feriado de finados, ok? Durante a reportagem foi ouvido pela polícia. Outros 2 suspeitos já prestaram depoimento, segundo a delegada responsável pelo caso, Caroline Pedreira. O inquérito sobre o caso deve ser concluído nos próximos dias. O morador da Serra Catarinense prestou depoimento onde mora através de carta precatória, e o documento com o relato dele foi encaminhado na 6ª Delegacia de Proteção a Crianças, Adolescentes, Mulher e Idoso da capital. Outros 2 suspeitos são moradores da capital e foram ouvidos na delegacia, que investiga o caso, assim como testemunhos dos 2 profissionais da NSCTV, alvo das agressões. Ok? Tá, vamos lá. Tá, beleza, isso aí. As imagens estão sendo analisadas, assim como depoimentos para definir a individualização das condutas dos 3. Segundo a Polícia Civil, eles podem responder por constrangimento ilegal, lesão corporal e infração de medida sanitária preventiva. Os nomes e o teor dos depoimentos não foram entrados à polícia, deve estar em segredo de justiça. Ok? Ok, pessoal, beleza. Então, por enquanto, é isso que nós temos aqui. Mas uma notícia importante. A Joinville agora vai manter fiscalização do isolamento até agora. Já são 113 multas. A fiscalização em Joinville já aplicou 113 multas por descumprimento do isolamento social por quem está com coronavírus. Quem está com coronavírus ou aguarda pelo resultado de exames. A portaria publicada no final de agosto continua em vigor, com previsão de multa de R$ 3,3 mil, ou seja, 3.300, para quem não permanece em casa nas situações descritas. Portanto, a fiscalização continua. A obrigação de isolamento foi determinada após inquérito epidemiológico apontar, por meio de amostragem ao telefone, que a maioria das pessoas com diagnóstico confirmado de Covid-19 não estavam cumprindo isolamento social. No começo da fiscalização, havia contingente maior obrigado a cumprir isolamento, com mais de 2,3 mil pessoas nessa situação. Foi também o momento no qual foi aplicado o maior número de infrações. Agora, ainda que o número de casos ativos tenha crescido nos últimos dias, são 833 pessoas em isolamento em Joinville. Contingente ainda distante do observado pico da pandemia. Ok, pessoal, caramba, cara, é muita notícia. Deixa eu ver aqui. Beleza, gente. Última notícia só. Joinville volta a ter mais de 50 pessoas internadas por causa do coronavírus. Bom, além dessa notícia, eu quero falar com vocês aqui uma coisa importante dessa gente poder falar. É que... agora esqueci o que eu ia falar. Meu chapéu, cara. Não. Estamos a 4 dias das eleições municipais. A semana aí é uma semana importante pra gente poder observar o que tá acontecendo aí, tá? Tem regras claras. Eu vou falar aqui, deixa eu achar aqui onde é que tá. Tem regras claras das eleições agora municipais, tá? Tanto para a Câmara de Vereadores quanto para meu chapéu, tanto para vereadores da Câmara Municipal da cada cidade quanto para prefeitos, ok? Deixa eu ver se eu acho a regra aqui. Deixa eu ver. Não, acho que já achei aqui. Ok, deixa eu ver. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Beleza, vamos ver quais são as regras, tá? 7 às 10 da manhã, pessoas excepcionalmente acima de 60 anos, tá? De 10 às 17, público geral. Então existe um horário para quem é idoso, ok? Tem um horário para idoso. De 7 às 10 da manhã, pessoas excepcionalmente acima de 60 anos. De 10 às 15, às 17, perdão, público geral. O mesário não poderá pegar seus documentos, você deverá mostrá-los. A caneta para assinatura não poderá ser compartilhada. Então, acho que é bom levar a tua canetinha. Não esqueça de levar no dia da eleição, dia 15/11, domingo agora. A caneta, como eu falei, a identidade, título de eleitor e máscara. Máscara é uso obrigatório, ok?
beleza? Então já fique animado porque tá chegando aí as eleições, mais um marco civilizatório tá chegando, e aí você vai poder escolher os seus representantes, tanto na Câmara Municipal, né, na Câmara de Vereadores, quanto para o chefe do Executivo, tá? E os cargos que tiverem junto com ele, ok? Bom, quero desejar a você um bom fim de semana, uma boa fim de semana, nós estamos quarta-feira ainda, mas uma boa semana e uma boa eleição. E eu digo a vocês nessa noite, juízo na hora de votar, por favor, lembra certinho para evitar demorar demais para votação. Geralmente as últimas eleições têm sido até muito rápidas, tá? Mas lembra de evitar, né, evitar muvuca, evitar muita pessoa, tá? E que mais? Leve sua documentação certinha. Ali tá pedindo um documento também de identidade. Porém, eu ouvi também que se você não tiver, um ou outro, ou o título de eleitor, ou um documento com foto, ok? E já leve então sua caneta, apresenta o documento na hora e não marca toca. Eleições municipais estão aí, você vai poder decidir os próximos 4 anos da sua cidade, ok? Bota a mão na consciência e juízo. Essa é uma mensagem do canal Flávio Harley para você. Mensagem do Flávio Harley News. Hoje eu estou sozinho aqui, meus amigos não puderam estar, minha equipe não pôde estar. Storre nos falou muito bem. Agradeço a todos que falaram. Peço que compartilhe essa live com seus amigos, nos seus contatos do WhatsApp. Compartilhe aqui pelo Facebook também, ok? E nos vemos na próxima quarta. Hoje são poucas notícias, tá? Estamos muito ansiosos para essas eleições. Lembre-se, agora é a hora da decisão. Agora é a hora da mudança. E é que você quem escolhe, ok? É um marco civilizatório. Então exerça a sua cidadania e vá votar. Faça uma boa escolha, ok? Muito obrigado. Não tem mais o que dizer. O que eu posso dizer a vocês, muito boa noite. Classe dispensada e é fim de transmissão. Fiquem com Deus, abraço da família, nos vemos em breve. Semana que vem, às 20 horas, estarei aqui com vocês novamente, ok? Estarei em minha equipe, muito obrigado, fiquem bem e fim de transmissão.